recebeu uma notificação extrajudicial e não sabe o que fazer, então esse vídeo aqui é para você. Você está na Use Escola de Negócios e esse vídeo aqui ele é uma parceria com o escritório Lopes e Nona Advogados e aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre notificação extrajudicial. Pelo menos o básico, do que é, o que não é, como agir, como se precaver e o que você deve fazer a partir de agora. Então vamos lá, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está procurando um guia do que você vai fazer quando você receber uma notificação extrajudicial. Normalmente as dúvidas que a gente percebe quando a pessoa chega, né, recebe uma notificação é se precisa responder, se pode ser processado, se tem que pagar qualquer coisa imediatamente, se vai ter conta bloqueada, valor bloqueado, que muita gente coloca essa ameaça indevidamente. E aqui a gente vai ver exatamente o que pode acontecer ou não. Vamos lá, primeira regra, não ignore. Recebeu a notificação, não deixa para lá. Procure saber realmente o que se trata. Então a regra número 1 é não ignorar. E a regra número 2 é não responder por impulso, porque muita gente comete esse erro. Responde por impulso e acaba falando aquilo que não deve, acaba produzindo prova contra si mesmo. Tá? Então, com calma, vamos lá, vamos entender aqui o que é uma notificação extrajudicial. Ela é nada mais, nada menos que uma comunicação formal. Ela é utilizada para fazer uma cobrança ou para informar um descumprimento contratual. Olha, temos uma relação aqui e tá havendo um descumprimento, exigir que se tome uma providência. Como assim? É basicamente a pessoa vir para você falar, olha, eu estou me comunicando aqui formalmente com você porque tem uma questão a ser resolvida. Ponto. É isso. Então a ideia é, estou notificando a outra pessoa para que exista um documento comprobatório ali para provar que a gente tentou resolver a situação de alguma forma. Às vezes pode ser uma questão de vizinhos, de briga de vizinhos, de regras de condomínio, de uma indenização civil, de um dano que uma pessoa causou por outra pessoa, uma situação incômoda que está acontecendo, uma falta de pagamento de um contrato, de um serviço, de uma venda. Então, todas essas são situações que podem vir a ocorrer uma notificação extrajudicial. Dívidas com banco, etc. Notificação extrajudicial não é processo. Notificação extrajudicial é diferente de processo judicial. Ela tem esse nome aqui de extrajudicial justamente porque é algo fora, a mais do que o judicial. Não significa que se você receber uma notificação que você foi condenado, que você automaticamente já perdeu alguma causa, já perdeu um processo, que vai ter algum bloqueio automático de bens. Até porque bloqueios de bens só podem ser feitos com ordem judicial. Notificação extrajudicial não é processo. Então fique tranquilo quanto a isso. Ela pode virar um processo, a depender de como a situação se desenrola, mas não significa que já existe um processo. Deu para entender? Continuando. Por mais que ela não seja um processo, você deve levar ela muito a sério. Por quê? Ela vai demonstrar que você foi comunicado sobre a situação. Ela pode servir também para caracterizar uma mora ou inadimplemento, como se a outra parte falasse assim, olha, a minha parte eu fiz, eu comuniquei que ela estava atrasada em pagar, eu comuniquei que ela não pagou. A partir de então, pelo menos a partir daquele momento, deve existir um juros, uma correção monetária, né, daquele valor que aquela pessoa deve. Ok. E serve também para antecipar futuras medidas judiciais, do tipo, olha, eu tentei resolver numa boa, a outra pessoa que não quis. Eu mandei uma notificação extrajudicial, a pessoa me ignorou, a pessoa me destratou, piorou o problema, enfim, serve também para produzir provas para um futuro processo, caso a situação não se resolva. Por isso que a gente tem que levá-la a sério. Então, o primeiro passo do que você vai fazer aqui, você vai ler tudo com atenção. Você vai verificar quem enviou, o nome de quem que tá essa notificação, se realmente é nome seu, o que está sendo alegado, e aqui, em nome de quem que está, você tem que se preocupar também com homônimos, são pessoas que têm nomes iguais, porque eu já vi acontecer de pessoas receberem notificações extrajudiciais de coisas que não eram dela. Então, você vai analisar se realmente é sua ou se é uma pessoa com um nome igual ao seu, né? E a gente vê isso pelo documento e até pela situação, porque às vezes, eu já vi casos até que evoluíam para um processo contra a pessoa errada, e ninguém percebeu isso. E a pessoa teve que ir lá, olha, meu documento é diferente, eu não sou essa pessoa, aqui. Então você vai ver quem enviou, em nome de quem que está essa procuração, se é realmente para você, o que está sendo alegado nela, qual obrigação estaria sendo descumprida, ver se eles dão um prazo para resposta e quais são as consequências informadas. Esse prazo aqui que normalmente colocam é o seguinte, a pessoa falando, olha,
a gente tem que resolver essa situação aqui, pelo menos entre em contato comigo, mas se você não falar nada, eu vou ser obrigado a tomar medida judicial. Eu vou ser obrigado a tomar tal medida, você é obrigado a protestar o seu nome aqui pela sua dívida. E aí a pessoa vai dizer o que ela pretende fazer se você não se propor a resolver amigavelmente a situação. E você vai tomar cuidado também com golpes. Confirme então a origem, confirme se é um contato oficial. Vamos supor aqui que é um contato de uma empresa. Vamos supor que é uma empresa de cobrança. Vamos supor que é uma empresa que é um banco X. Você vai verificar se os contatos estão corretos. E se por acaso você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com a pessoa, com a empresa que você tem essa relação. Não entre em contato pelo número que eles deram. Por quê? Lá muitas vezes você vai entrar em contato com o golpista, não com a empresa em si. Então você pode entrar em contato com a empresa, com a pessoa, com o contato que você tem daquela pessoa, daquela empresa e perguntar: olha, eu recebi isso aqui, é de verdade? É sério mesmo? É isso aqui mesmo que tá acontecendo? Ah, é? Então tá bom. Então se falarem que não é, que não tem nada a ver, aí você já toma cuidado que muito provavelmente é golpe. Então, para não cair em golpe, você vai verificar a origem, os contatos oficiais dessa pessoa, dessa empresa que está alegadamente falando que você tem algum problema para ser resolvido. Se derem uma urgência muito grande, desconfia. Quando a notificação extrajudicial tem um prazo ali tranquilo, normal, aceitável, a gente coloca ali 10 dias, 15 dias, né? Depende da situação. Quando coloca um prazo, uma urgência muito grande, levanta o alerta, tá? E principal, não pague nada com base em links, com telefone de notificação, sempre em contato direto com a empresa, porque às vezes pode acontecer de você realmente ter uma dívida com aquela empresa, com aquela pessoa, e alguém se aproveitando disso, intervém ali para aplicar o golpe. Então, se eu tenho realmente uma dívida com a empresa, então quero pagar, eu procuro diretamente a empresa. Não faço nada através da notificação. Tá bom? Continuando aqui. Segundo passo, evite respostas impulsivas. Quais são os erros comuns que a gente vê quando a pessoa age por impulso quando recebe uma notificação? Primeiro, assumir a culpa quando você não tem certeza. Falar que foi culpa sua, que você vai pagar, que realmente aconteceu. Regra número 1, então, silêncio. Não assuma a culpa de nada. E segundo erro comum é ter um comportamento agressivo, xingar, ameaçar, tudo isso vira contra você e pode te causar prejuízos. Então, antes de você responder, você vai entender a situação, vai analisar os documentos, não assine nenhum acordo imediatamente, e eu recomendo que nem assine também sem a presença de advogado, e não reconheça nenhum valor, confirmar que tá certo, que é isso mesmo, sem analisar, porque isso, de novo, pode ser usado contra você. Passo 3, reúna provas, organize toda a documentação. Se você tiver contrato, separe esses contratos. Se tiver comprovante de pagamento, nota fiscal, conversa de WhatsApp, e-mail, ordens de serviço, enfim, comprovante de entrega, qualquer documento relevante, qualquer prova que você tenha, você já vai reunir essas provas e guardar, porque podem ser úteis. E aí, com base naquilo que você tem, você vai usar para comparar os fatos. Por quê? Nem toda notificação extrajudicial, ela conta toda a história. Então, a gente muitas vezes depende da gente analisar contratos, outros documentos, comunicações e os fatos que realmente aconteceram ali. Porque normalmente as pessoas vão pender a história pro lado próprio. Não significa que vão mentir, que vão omitir, que vão tentar te enganar. Não, mas muitas vezes os fatos não são tão simples quanto uma parte alega. Por isso que em qualquer processo judicial, as duas partes têm direito de falar, tá bom? Quarto passo, devo responder ou não? Depende do caso. Então, nem toda notificação vai demandar uma resposta. E aí, quando necessário, a resposta você pode, por exemplo, contestar a cobrança, corrigir informação, demonstrar interesse em conversar, em cumprir aquela obrigação, você pode solicitar documentos, pode propor um acordo, mas cuidado, a minha recomendação é que você faça isso com a presença de um advogado, porque cada caso precisa de uma estratégia diferente. Então não tem uma resposta padrão, faz isso, faz aquilo. Tem os cuidados básicos, que é o que eu tô te orientando aqui, mas vai depender do assunto. Por exemplo, vamos supor que eu sou um advogado, não, eu sou um advogado, mas vamos aqui supor que é um contrato, um tipo de análise e estratégia que eu vou usar. Se é uma cobrança pura e simples, diferente. Se é uma questão societária entre os sócios de uma empresa, já muda um pouquinho mais. Marca, imóvel, rescisão contratual, vizinhança, direito civil, enfim, cada caso vai ter uma estratégia diferente porque
é um problema diferente. Então, esses passos que eu tô te dando é o básico. Faz isso aqui para você aqui não se prejudicar, para você se precaver e poder tomar a atitude correta em tempo hábil. Notificação extrajudicial é uma coisa, processo judicial é outra. Então, notificação é uma comunicação privada, particular, que eu faço para alguém. Eu dou um prazo, pode ser definido na notificação, pode ser definido num contrato que a gente já tem antes, ou na própria lei. E aí, quando a gente está falando de processo, o que você recebe é uma citação e uma intimação judicial. Aí sim, é um documento do Poder Judiciário, e aí tem um prazo do processo que é obrigatório você cumprir, porque se não cumprir, você vai ter ali as consequências, tá? Mas isso é tema para outro vídeo que eu já vou gravar também. Então, resumo: receber uma notificação extrajudicial, você não vai ignorar, você vai confirmar origens, você vai verificar prazo, reunir documentos, evita responder por impulso e busca uma orientação jurídica quando necessário. Porque o advogado, ele vai poder te orientar melhor do que fazer, quando fazer, como fazer e o que você deve ir atrás para se precaver daquela situação ou não, tá? Eu já vi muitos casos aí em que o problema poderia ter sido resolvido bem mais fácil se tivesse sido procurado o advogado antes, mas as pessoas ali deixaram o problema se elevar e virou um problemão gigantesco, tá bom? Então, por hoje é só, por esse vídeo é só. Se tiver mais dúvidas, você pode deixar no comentário desse vídeo aqui, que a gente sempre tenta responder, tá? E meu nome é Gabriel Henrique Nono Álvares, eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Corporativo e Compliance, e tenho também formação nas áreas de Contratos da Nova Economia, Propriedade Industrial e Intelectual e Processo Civil Empresarial. Sou tanto advogado no Lopes Nono Advogados, quanto professor aqui da IUS Escola de Negócios. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, que tenha tirado suas dúvidas, e qualquer coisa a gente está à disposição, e até o próximo vídeo.